Se o senhor não tem dinheiro para um pão melhor, era melhor nem ter posto filho no mundo. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo, e aproveita para se inscrever no canal. Eu nunca vou esquecer essa frase. Não foi só o jeito que ela falou, foi o olhar das outras pessoas em volta. Como se eu fosse menos pai, menos homem, menos tudo, só porque estava com um pacote de pão mais barato na mão. Meu nome é Rodrigo, eu sou pai solteiro da Ana Clara, de 7 anos. A gente mora num apartamento pequeno, 2 cômodos, num bairro simples. A parede da sala descascando, o ventilador fazendo barulho de trator, e a geladeira. Bom, a geladeira vive mais vazia do que cheia. Eu sempre brinco com a Ana que a gente não tem muito, mas o que tem é nosso. Só que, naquele dia, nem eu mesmo acreditei nisso. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha saído mais cedo do serviço porque o patrão cortou horas extras. Crise, Rodrigão, crise, ele disse, batendo no meu ombro como se isso resolvesse a conta de luz atrasada. Eu peguei o pouco que tinha na carteira e fui direto pro mercado. Minha meta era simples: pão, leite, margarina e, se sobrasse alguma coisa, um pacotinho de biscoito recheado para Ana. Ela adora biscoito recheado. E eu adoro ver o sorriso dela quando coloco na mesa alguma coisa que não é só o básico. Cheguei no mercado daquele jeito, calculando tudo mentalmente. Pego isso, devolvo aquilo, olhando a etiqueta de preço como se fosse prova de vestibular. O pão francês estava caro demais. O pacote com 10 pãezinhos já levava quase metade do que eu tinha no bolso. Foi aí que eu vi o pão de forma mais barato, marca que eu nunca tinha ouvido falar. Embalagem simples, quase sem cor, jogado lá na parte de baixo da prateleira. Peguei, virei, olhei o preço 2 vezes. Era ele, era o que dava para levar. Coloquei o pão no carrinho junto com o leite mais em conta, a margarina em promoção, e um biscoito simples, sem recheio. O de recheio eu deixei para outra hora. Outra hora que eu nem sabia quando ia chegar. Na fila do caixa, eu já sentia os olhares. Não sei se era coisa da minha cabeça ou se realmente estavam olhando, mas parecia que todo mundo ali tinha uma vida mais organizada que a minha. Casais discutindo marca de iogurte, senhoras com carrinho cheio de fruta, gente comprando carne boa, queijo caro, e eu ali, abraçado no meu pão barato. Quando chegou minha vez, eu coloquei as coisas na esteira e fiquei torcendo para dar certo, para não faltar nada. A moça do caixa passou os produtos, e o rapaz do empacotamento olhou pro pão, riu de canto de boca e falou baixo, mas não tão baixo assim: "Esse daqui é o pão dos ferrado, né? Lá em casa ninguém aguenta comer isso, parece papelão." Eu fingi que não ouvi, só que a moça do caixa ouviu, e riu. E atrás de mim, alguém comentou: "Misericórdia, coitada da criança que vai comer isso aí." Foi aí que ela soltou a frase: "Se o senhor não tem dinheiro para um pão melhor, era melhor nem ter posto filho no mundo." Eu senti o rosto queimar na hora. Senti uma mistura de vergonha, raiva, impotência, e uma vontade enorme de desaparecer. Minha primeira reação foi olhar para os lados, para ver se alguém ia me defender, dizer: "E respeita ele." Mas o que eu vi foram olhares rápidos, curiosos, alguns de pena, outros de julgamento. Naquele momento, eu não era o Rodrigo, o cara que trabalha duro, o pai que acorda cedo, o homem que aprendeu a fazer trança torta no cabelo da filha porque a mãe dela foi embora. Eu era só o pobre que compra pão ruim pro filho, a exata imagem que eu mais temia se tornar. Eu respirei fundo, engoli em seco, e tentei manter o pouco de dignidade que me restava. "Moça, passa logo, por favor", eu disse, com a voz mais firme do que eu estava por dentro. Ela revirou os olhos, continuou passando as compras, e o rapaz do lado ainda sussurrou: "Tem gente que coloca filho no mundo só para sofrer mesmo." Na minha cabeça veio um filme. A mãe da Ana indo embora, com a mala na mão, dizendo que não tinha nascido para ser mãe nem esposa de pobre. Lembrei da vez em que a diretora da escola olhou torto para a mochila rasgada da minha filha. Lembrei da minha sogra, me dizendo uma semana depois da separação: "Você nunca vai conseguir criar a Ana direito, Rodrigo. Você é só um rapaz esforçado, não um pai de verdade." Eu sempre achei que ser pai solteiro era carregar o peso da responsabilidade. Eu não fazia ideia de que teria que carregar, junto, o peso do julgamento. Quando a moça disse o valor, eu comecei a contar as notas devagar, com medo de faltar. As mãos tremiam um pouco.
Eu sentia os olhos de todo mundo queimando minhas costas. Parece exagero, mas ser humilhado em público por tentar alimentar um filho dói num lugar que não tem remédio. Foi então que eu ouvi uma voz, lá de trás, clara e firme: não toquem nele. A fila inteira se calou. Foi automático. Parecia que alguém tinha apertado o botão de silenciar do mundo. Eu virei o rosto devagar, sem entender. E vi uma mulher vindo na minha direção, com passo decidido, roupa simples mas bem cuidada, aqueles olhos que pareciam enxergar além do que se vê na superfície. O segurança do mercado, que tinha se aproximado por causa do climão, parou no meio do caminho quando viu quem era. Eu não sabia ainda, mas aquela mulher era a herdeira do mercado, a dona de tudo ali. E as próximas palavras que ela disse mudaram minha vida de um jeito que eu nunca imaginaria. Eu não sabia ainda, mas aquela mulher era a herdeira do mercado, a dona de tudo ali. E as próximas palavras que ela disse mudaram minha vida de um jeito que eu nunca imaginaria. Ela chegou perto, olhou primeiro para mim, depois para a moça do caixa, depois para o empacotador. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o bip dos outros caixas lá no fundo. Eu vou falar só uma vez, ela disse, sem levantar a voz, mas cortando o ar. Não toquem nele. Nem com as mãos, nem com as palavras. A moça do caixa engoliu seco. Do que a senhora está falando, Dona Isabela? Perguntou, já ficando pálida. Então eu entendi. Aquela não era uma cliente qualquer. Todo mundo ali conhecia ela, menos eu. Isabela virou o rosto para mim de novo e falou: o senhor só está tentando comprar comida para o seu filho, não está? Perguntou, com um olhar que misturava firmeza e respeito. Tô, respondi, com a voz falhando. É o que dá para hoje. Ela assentiu devagar, como se aquilo fizesse todo sentido. E isso, aqui dentro, deveria ser motivo de honra, não de piada. Ela se virou para o rapaz do empacotamento. Você falou que isso é pão de ferrado, foi? Perguntou, repetindo as palavras dele. Ele arregalou os olhos. Eu tava só brincando, Dona Isabela. O pessoal aqui sabe, eu. Não, ela interrompeu. Isso não é brincadeira. Isso é humilhação. E aqui dentro, ninguém humilha cliente. Ela caminhou 2 passos para o lado, olhou de frente para a moça do caixa, que ainda segurava meu pão como se fosse algo menor. E a senhora? Dizer que ele não devia ter posto filho no mundo? Isabela balançou a cabeça, decepcionada. A senhora tem filho? Tenho. 2 respondeu, quase num sussurro. Então devia saber a dor que é lutar por eles. Eu estava parado, segurando minha carteira na mão, sem saber se enfiava o dinheiro de volta no bolso, se saía correndo ou se agradecia. Parecia que meu peito tinha aberto, e alguém, pela primeira vez em muito tempo, estava do meu lado sem me conhecer. Moço, guarda seu dinheiro, Isabela disse, estendendo a mão para o caixa. Essas compras aqui vão por conta da casa. Não precisa. Eu tentei argumentar, mais por orgulho do que por outra coisa. Eu dou um jeito. Ela me encarou com um respeito que eu não estava acostumado. Eu sei que o senhor dá um jeito. O senhor já está dando um jeito. Mas hoje o jeito é por nossa conta. Ela pegou o pão da mão da caixa como quem resgata algo importante, e colocou no saco, junto do leite, da margarina, do biscoito simples. E acrescenta aí o biscoito recheado que ele deixou na prateleira, ela completou, olhando para o rapaz do empacotamento. O que está na promoção? Uma caixa de achocolatado também. Eu arregalei os olhos. Moça, sério, não precisa de tudo isso. Precisa, sim, ela respondeu, sem arrogância, mas com convicção. Seu filho merece não só comer, ele merece ter um motivo para sorrir hoje. Por algum motivo, a frase dela me desmontou, porque era exatamente isso que eu pensava todos os dias, mas ninguém nunca tinha colocado em palavras. A fila continuava em silêncio. Algumas pessoas abaixavam a cabeça, envergonhadas. Outras me olhavam com um tipo de respeito que não tinham antes. Eu sentia a humilhação sendo, aos poucos, empurrada para trás por outra coisa, dignidade. Quando terminaram de passar as compras, Isabela fez sinal para o segurança. Pode acompanhar o senhor até a saída, por favor. E depois peça para o gerente me encontrar na sala administrativa. Ela se voltou a mim. Se o senhor puder esperar uns 5 minutinhos ali na lanchonete do mercado, eu queria conversar com o senhor. Se não quiser, eu vou entender. Mas eu realmente gostaria. Eu hesitei. Aquele tipo de gente dona, herdeira, importante nunca tinha parado para falar comigo.
No máximo para dar bronca quando eu entregava panfleto na porta, na época em que eu fazia bico. Tá bom, eu respondi. Eu espero. Saí do caixa com as sacolas na mão e um nó na garganta. Não era só pela ajuda, era por ser tratado como gente. Como pai, não como peso. Sentei numa das mesas de plástico da lanchonete, de frente para as vitrines cheias de salgado que eu raramente comprava. Enquanto esperava, fiquei pensando em como ia contar aquilo para Ana. Eu imaginando o sorriso dela quando visse o biscoito recheado e o achocolatado. Papai está chique, hein? Eu já conseguia ouvir a voz dela. Poucos minutos depois, Isabela apareceu, agora sem o ar de dona do lugar. Ela se sentou na minha frente como se fosse uma pessoa comum, mas eu sabia que ela não era. Posso? Perguntou, apontando para a cadeira. Claro, ela respirou fundo. Primeiro, eu queria pedir desculpas em nome do mercado. Isso nunca deveria ter acontecido. A gente tem um código de conduta, treinamento. Mas às vezes as pessoas esquecem que estão lidando com vidas de verdade. Eu balancei a cabeça. Olha, eu agradeço, de verdade. Mas eu estou acostumado, sabe? Eu disse, sem vitimismo, só cansado. A gente que é pai sozinho, sem dinheiro, aprende a engolir muita coisa. Ela me olhou com um interesse diferente. Pai sozinho? Sou. A mãe da minha filha foi embora quando ela tinha 2 anos. Disse que não aguentava mais a vida apertada, que tinha nascido para coisa melhor. Dei um sorriso triste. Eu fiquei com a guarda da Ana. Desde então, é eu e ela. E o pão barato. Isabela sorriu de canto. Eu vi a forma como o senhor segurou aquele pacote, como se estivesse segurando o mundo. Eu ri, sem graça. Às vezes é o que eu sinto mesmo. Ela ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse escolhendo as palavras. Sabe por que eu defendi o senhor ali? Perguntou. Porque é dona do mercado e eles pisaram na bola? Tentei brincar, mas eu realmente queria saber. Ela negou com a cabeça. Não só por isso. Eu defendi, porque eu já fui essa criança que comia o pão barato e era julgada por isso. Eu a encarei, surpreso. Como assim? Mas, você é dona disso tudo aqui. Sou filha do dono, ela corrigiu. Meu pai construiu isso aqui do zero, mas nem sempre teve dinheiro. A gente já comeu muito pão de marca estranha. Já ouvi minha mãe chorar na cozinha porque tinha vergonha do que os outros iam pensar. E eu cresci ouvindo que pobre não devia entrar em certos lugares, que a gente estragava o ambiente. Ela mexeu numa colher plástica, distraída. Hoje eu tenho dinheiro, mas não esqueci de onde vim. E eu não tolero ninguém tratando outro ser humano como eu e meu pai fomos tratados. Naquela hora, algo dentro de mim se conectou diretamente com ela. Não era atração, não era admiração de rico. Era reconhecimento de dor. Eu respirei fundo. Ninguém nunca falou assim comigo, admiti. Na maioria das vezes, ou me olham com pena, ou com julgamento, ou as duas coisas. Isabela me encarou, séria. O senhor não precisa de pena. O senhor precisa de oportunidade e de respeito. A palavra oportunidade ficou ecoando na minha cabeça. O que ela queria dizer com aquilo? Era só jeito de falar ou vinha coisa por aí? Ela apoiou os braços na mesa. Me diz uma coisa, Rodrigo. Ela falou meu nome como se já me conhecesse. O senhor trabalha com o quê? Eu contei do meu emprego, do salário apertado, das horas extras cortadas, dos bicos que eu fazia à noite. Contei de como às vezes eu dormia 4, 5 horas por noite, só para dar conta de tudo. Ela ouviu tudo, sem mexer no celular, sem olhar pro lado. Atenção total, coisa rara. Quando terminei, ela respirou fundo. Eu vou ser bem direta, disse. Eu acho que um pai que faz tudo isso por um filho é o tipo de funcionário que qualquer empresa deveria querer ter. Eu franzi a testa. Como assim? Ela sorriu de leve. Rodrigo, talvez esse não seja o último dia que o senhor entra nesse mercado, mas eu não estou falando como cliente. Naquele momento, eu não fazia ideia do que me esperava. Só sei que, enquanto eu ainda processava tudo, vi o gerente se aproximando, nervoso, com uma pasta na mão e suor na testa. O jeito que ele me olhou, e o que Isabela disse na frente dele, mudariam completamente o rumo da minha história. Eu pensei que aquele dia tinha sido o pior da minha vida, mas o que veio depois estava só começando. O jeito que ele me olhou, e o que Isabela disse na frente dele, mudariam completamente o rumo da minha história. Eu pensei que aquele dia tinha sido o pior da minha vida,
Mas o que veio depois estava só começando. O gerente chegou ajeitando a gravata torta, ofegante, como se tivessem chamado ele para apagar um incêndio. Dona Isabela, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, sem nem disfarçar o medo. Foi algum problema com o atendimento? Ela apontou com o queixo discretamente na direção dos caixas. Depois a gente fala do atendimento, Marcelo. Agora eu quero falar do Rodrigo. Ele me olhou rápido, de cima a baixo, como quem analisa um produto na gondola. Eu já conhecia aquele olhar. Olhar de quem está tentando descobrir se vale a pena. Rodrigo, ele repetiu, como se meu nome fosse pesado demais. O senhor é cliente? Eu quase ri por dentro. Eu era cliente, sim, cliente do pão barato. Sou, pelo menos tento ser, respondi. Isabela não perdeu tempo. Marcelo, eu acabei de ver duas coisas aqui dentro, um funcionário desrespeitando um cliente e um pai fazendo de tudo para alimentar o filho com o pouco que tem. Adivinha qual desses dois eu quero perto da gente? O gerente engoliu seco. Claro, Dona Isabela, claro. Nós prezamos muito pelo respeito. Isso não condiz com o perfil da nossa equipe. Ela levantou a mão, cortando o discurso pronto. Eu não quero discurso, Marcelo. Eu quero atitude. Primeiro, o rapaz do empacotamento e a moça do caixa vão ser chamados para conversar. Você sabe o que fazer. Segundo, eu quero saber se a gente tem vaga pro Rodrigo aqui. Eu quase derrubei o copo de água que estava na mesa. Como assim, vaga para mim? Perguntei, confuso. Eu já tenho um emprego, quer dizer, por enquanto. Marcelo abriu a pasta como se fosse encontrar ali uma resposta pronta que caísse do céu. A gente sempre precisa de repositor, de conferente, de operador de estoque. Ele foi dizendo, ainda meio perdido. Mas, Dona Isabela, com todo respeito, normalmente tem processo, currículo, essas coisas. Ela deu de ombros. Ótimo, então começa o processo por aqui. E virou para mim. O senhor gostaria de trabalhar aqui, Rodrigo? Eu não respondi na hora. Minha cabeça rodou. Eu pensei na loja onde eu trabalhava, no patrão cortando hora extra sem piscar, nos atrasos de salário, nas promessas que nunca viravam contrato decente. Pensei também na Ana, na escola, na mochila rasgada. E na possibilidade de, talvez, ter um trabalho mais perto de casa, com chance de crescer. Eu gostaria, mas não posso sair do meu emprego assim, de uma hora para outra. Eu tenho contas, aluguel, falei, tentando ser racional. Marcelo pareceu aproveitar a brecha. Dona Isabela, realmente, não é simples, tem todo um trâmite, não dá para. Ninguém falou em sair de uma hora para outra, ela cortou. Rodrigo, o senhor estaria disposto a fazer um teste? Um período de experiência, à noite, ou em alguns dias da semana, como extra. Se der certo, a gente conversa sobre te trazer para cá de vez. Eu pensei na minha rotina, trabalhar o dia inteiro, pegar ônibus lotado, chegar em casa quebrado, ainda ajudar a Ana com a lição, fazer janta, arrumar uniforme, lavar louça. Onde eu ia enfiar mais um trabalho? Mas aí eu lembrei da fala da moça do caixa. Era melhor nem ter posto filho no mundo. E, por algum motivo, aquilo bateu diferente, como se fosse um desafio. Eu olhei para as sacolas no chão, com o pão barato e o biscoito recheado, e imaginei a Ana dormindo com a barriga cheia e o coração leve. Se for para dar uma vida melhor para minha filha, eu dou um jeito, respondi. Eu topo o teste. Isabela sorriu com sinceridade. É isso que eu queria ouvir. Marcelo anotou meu nome numa folha como se estivesse assinando um tratado de paz. Preciso de seus documentos, seus dados, essas coisas. Ele já tinha recuperado o tom burocrático. A gente pode marcar para amanhã à noite, no estoque. Você ajuda na organização, na reposição de mercadoria depois que o mercado fecha. A gente vê como você se sai. Eu já estava prestes a aceitar quando uma preocupação me atravessou como uma flecha. Amanhã à noite. Eu repeti. Que horas? Umas 9 até meia-noite, mais ou menos. 9 até meia-noite. Eu pensei na Ana. Quem ia ficar com ela? A vizinha de porta já tinha me ajudado algumas vezes, mas não dava para abusar. Minha mãe morava em outro bairro, cheia de problema de coluna. A única pessoa que sempre fazia questão de jogar na minha cara qualquer pedido de ajuda era minha ex-sogra. Eu senti o peso daquele nome atravessando o pensamento. Isabela percebeu minha hesitação. Tem algum problema esse horário? Ela perguntou, sem pressão, mas curiosa.
é que eu tenho uma filha pequena, 7 anos. Ela fica comigo, sempre. Eu enchi o peito para falar isso, porque ser o sempre dela era meu maior orgulho. Para vir à noite, eu teria que arrumar alguém de confiança para ficar com ela. Marcelo torceu a boca. Aí complica. Aqui é movimento pesado, horário é horário. Começou. Isabela encarou ele com firmeza. Marcelo, calma. Depois olhou para mim. Rodrigo, o senhor tem com quem contar? Algum parente? Alguém da família? Eu quase disse não, mas o rosto da dona Sônia veio na minha mente. Minha ex-sogra, mãe da minha ex-mulher. Uma mulher que nunca achou que eu fosse suficiente para a filha dela, nem para a neta. Tenho, mais ou menos respondi. A mãe da minha ex. Ela já ficou algumas vezes com a Ana, mas sempre faz cara feia, fala um monte, e vive dizendo que vai pedir a guarda para ela, se eu não der conta. Eu falei imitando a voz dela, e a raiva veio junto. Lembrei de cada vez que saí da casa da dona Sônia, com o coração esmagado. Isabela suspirou. Eu não vou me meter na sua vida pessoal, Rodrigo, mas eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a oportunidade vem embrulhada em mais problema. A gente olha e quase devolve. Só que, lá na frente, é justamente aquela oportunidade que muda tudo. Ela fez uma pausa. Pensa com carinho. Não deixa o medo decidir por você, nem o orgulho. O orgulho. Aquele velho companheiro que me fazia recusar ajuda, carregar caixa sozinho, aguentar humilhação calado. Eu respirei fundo. Eu vou dar um jeito. Amanhã eu estou aqui às 9. Marcelo anotou a hora, pediu meu telefone, e combinamos os detalhes. Quando eles se afastaram, eu fiquei alguns segundos sozinho, sentado na mesma cadeira, olhando pro nada. De repente, o mercado que tinha sido palco de humilhação se transformava numa espécie de porta entreaberta. No caminho para casa, dentro do ônibus apertado, eu abraçava as sacolas como se estivesse carregando algo muito maior do que compras, uma chance. Cheguei no prédio simples onde eu morava, subi as escadas de cimento, abri a porta, e senti aquele cheiro de casa que é nossa, por mais simples que seja. Ana veio correndo, com o cabelo preso num rabo de cavalo torto, e a camiseta da escola manchada de tinta. Papai, ela gritou, se jogando em mim. Você demorou. Eu larguei as sacolas no chão, e abracei forte, como se precisasse confirmar para mim mesmo o porquê de tudo aquilo. Papai trouxe pão, e trouxe surpresa, eu disse, piscando. Os olhos dela brilharam na mesma hora. Surpresa? É biscoito? É doce? É brinquedo? Eu tirei o pacote de biscoito recheado da sacola e mostrei. Ela gritou como se eu tivesse trazido um presente caro. Eu sabia que hoje era dia de coisa boa. Eu sorri, mas o sorriso vinha misturado com preocupação, porque logo eu teria que dizer, filha, amanhã o papai talvez chegue mais tarde. Enquanto ela comia o biscoito, sentada na mesa pequena da cozinha, balanços os pés no ar, eu fui preparando o pão barato e o leite. Observei a cena por alguns segundos. Era para isso que eu estava lutando, para esse brilho no olho não apagar. Mais tarde, depois do banho, quando ela já estava de pijama, deitada na cama de solteiro com o lençol estampado de estrelas, eu sentei do lado e contei sobre o trabalho no mercado, do jeito que dava para uma criança entender. A moça lá achou o papai muito trabalhador, e quer dar uma chance para ele, eu expliquei. Mas talvez, em alguns dias, o papai chegue mais tarde, porque vai trabalhar à noite também. O sorriso dela murchou um pouquinho. Você não vai me deixar sozinha, né, pai? Aquilo me cortou por dentro. Nunca respondi, firme. Mas talvez você fique umas horinhas na casa da vovó Sônia, só enquanto o papai trabalha. Depois eu te busco, prometo. Ela fez uma careta. A vovó briga muito. Fala que você é atrapalhado. Eu respirei fundo. Era exatamente isso. A minha maior luta como pai não era só contra a falta de dinheiro. Era contra as palavras que jogavam contra mim dentro da própria família. A vovó fala demais, é verdade, eu disse, dando um beijo na testa dela. Mas ela ama você. E o papai está tentando fazer de tudo para a nossa vida melhorar. Às vezes, para melhorar, a gente precisa passar por uns dias mais difíceis. Ela pensou um pouco e então me abraçou. Se é pro papai ficar feliz, eu aguento, a vovó falou, rindo. Quando ela dormiu, eu fiquei um tempo olhando o rosto tranquilo dela. 7 anos. Pequena demais para entender metade do que estava acontecendo, grande demais para não sentir.
Peguei o celular e, com o coração apertado, mandei uma mensagem para a dona Sônia, pedindo para deixar a Ana com ela na noite seguinte. Eu sabia que, em troca, viriam julgamentos, olhares, talvez até ameaças de novo sobre guarda. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia estar caminhando para algum lugar diferente. Mesmo que o caminho começasse com humilhação no mercado e acabasse numa conversa difícil com a sogra, eu só não fazia ideia de que essa decisão, de aceitar aquele teste e abrir feridas antigas, mexer com a família inteira e colocar em jogo até o direito de continuar sendo pai da minha própria filha. Se essa história já mexeu com você, deixa seu like, isso ajuda muito o canal. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia estar caminhando para algum lugar diferente. Mesmo que o caminho começasse com humilhação no mercado e acabasse numa conversa difícil com a sogra, eu só não fazia ideia de que essa decisão, de aceitar aquele teste e abrir feridas antigas, mexer com a família inteira e colocar em jogo até o direito de continuar sendo pai da minha própria filha. A resposta da dona Sônia não demorou nem 5 minutos. Pode deixar aqui, mas depois a gente precisa conversar sério, Rodrigo. Não é assim que se cria uma criança. Eu li aquela mensagem e senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Eu só tinha pedido ajuda por algumas horas. Em troca, vinha sempre uma cobrança, uma ameaça, um julgamento. Mas eu não tinha muitas opções. Respirei fundo e respondi só: obrigado, dona Sônia. No dia seguinte, fui pro trabalho normal, com a cabeça longe. Errei nota, esqueci pedido, deixei caixa fora do lugar. Meu patrão percebeu. Que está acontecendo, Rodrigo? Tá com a cabeça onde? Ele perguntou, sem muita delicadeza. Nada não, chefe. Coisa de casa, respondi. Ele deu aquela risadinha seca. Homem quando começa com coisa de casa é problema. Te organiza aí, viu? Se começar a render menos, não tem como eu segurar. Eu pensei em contar que eu ia fazer teste em outro lugar, mas engoli. Uma coisa de cada vez. Não dava para arrumar guerra em 2 empregos ao mesmo tempo. A cada hora que passava, eu olhava para o relógio. Parecia que o dia não acabava nunca. Quando finalmente deu meu horário, saí quase correndo. Passei em casa, tomei um banho rápido, coloquei a camisa mais ajeitadinha que eu tinha e fui arrumar a mochila da Ana. Hoje você vai dormir na vovó, lembra? Eu falei, enquanto colocava o pijama e a escova de dentes na bolsinha rosa. Lembro, ela respondeu, com um bico discreto. Mas amanhã você me busca cedo, né? Cedinho, antes do almoço. Ela me abraçou forte, como se estivesse testando se eu ia soltar mesmo. Papai, você não vai ficar cansado? Trabalhar de dia e de noite? A pergunta simples dela entrou fundo. Vou ficar, respondi, sincero. Mas tem cansaço que vale a pena. Se lá na frente isso fizer a nossa vida melhorar, o papai aguenta. Fomos juntos até o ponto de ônibus. Ela sentou do meu lado, com as pernas balançando. Fiquei olhando aqueles pés pequenos batendo no ar, e pensando em quantas decisões dependiam deles, sem ela saber. Chegamos na casa da dona Sônia e, como sempre, antes de abrir o portão eu respirei fundo. Era como se eu precisasse vestir uma armadura invisível. Ela apareceu na porta com a chave na mão, avental amarrado na cintura e cara fechada. Boa noite, falei, tentando manter a educação. Boa noite nada, Rodrigo. Entra logo antes que a menina pega sereno, ela respondeu, já pegando a Ana pela mão. Vem, meu amor, entra. Pelo menos aqui você tem cama boa, comida decente. Fingi que não ouvi a última parte. Entrei, coloquei a mochilinha num canto e expliquei os horários, como se ela já não soubesse. Eu saio às 9, devo sair do mercado meia-noite, 1 hora no máximo. Aí passo aqui, pego a Ana, levo para casa. Qualquer coisa a senhora me liga. Ela cruzou os braços. Rodrigo, olha para a sua vida. Você já passa o dia inteiro fora. Agora vai ficar rodando à noite também? Isso não é vida para uma criança. Isso é o que tem, respondi, sentindo o sangue esquentar. Não estou indo para a festa, tô indo trabalhar. Ela me encarou como se eu fosse uma criança desobediente. Trabalhar todo mundo trabalha. Mas pai de verdade sabe parar para cuidar do filho. Você está se enfiando em qualquer coisa. Daqui a pouco está tão cansado que nem vê a menina direito. Aí depois não vem reclamar se eu dizer pro juiz que ela está melhor comigo. A palavra juiz caiu no meio da sala como um peso de concreto.
Ana, que estava na cozinha pegando um copo de água, ouviu. Vovó, o que é juiz? Perguntou, inocente. Nada, meu amor. É coisa de adulto, eu respondi rápido, olhando atravessado para Dona Sônia. Ela levantou o queixo. Rodrigo, eu vou ser bem clara, você não está dando conta. E faz tempo. Você não tem estrutura, não tem tempo, não tem família por perto. Como é que vai criar uma menina assim? Eu estou criando, falei, sentindo a voz embargar. Do meu jeito, com o que eu tenho. Seu jeito é muito pouco para ela. Aquilo me cortou de um jeito que ela nunca vai saber. Me segurei para não devolver na mesma moeda, porque qualquer palavra atravessada podia virar munição. A senhora está disposta a ficar com ela hoje ou não? Perguntei, direto. Ela suspirou, revirou os olhos. Claro que estou. Não é culpa dela ter um pai teimoso, mas depois a gente vai conversar melhor. Eu vou ver meus direitos. Não vou ficar olhando você arrastar essa menina para baixo. Eu beijei a testa da Ana, que me olhava confusa. Fica bem, está, filha? O papai te ama mais que tudo. Quando você acordar, eu estou lá. Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Você promete que não vai me esquecer? Eu quase chorei ali mesmo. Prometo. Esquecer você é a única coisa que eu nunca vou conseguir fazer. Saí da casa com a sensação de estar deixando um pedaço de mim para trás. Andei até o mercado quase no automático, repetindo mentalmente o que ia precisar fazer no teste, para não enlouquecer pensando na Dona Sônia, falando em juiz. Cheguei uns 15 minutos antes das 9. O mercado estava fechando, últimos clientes saindo, luzes de alguns corredores já apagadas. Marcelo me esperava na porta dos fundos, com uma prancheta na mão. Chegou no horário. Isso é um bom sinal, ele comentou, ainda sem simpatia, mas também sem hostilidade. Lá dentro, me explicaram o serviço: descarregar mercadoria, conferir validade, repor prateleira, organizar estoque. Trabalho pesado, mas nada que eu já não tivesse feito antes na vida. Eu me joguei no serviço. Pegava a caixa que ninguém queria, subia e descia a escada, conferia a etiqueta com atenção. Eu tinha a sensação de que cada produto que eu colocava na prateleira era um argumento a favor da guarda da minha filha. Como se alguém invisível estivesse anotando: responsável, esforçado, não desiste. Por volta das 10h30, Isabela apareceu no corredor dos produtos de limpeza, onde eu estava ajeitando uns galões de amaciante. E aí, Rodrigo, está sobrevivendo? Ela perguntou, com aquele meio sorriso. Por enquanto, sim. Se minhas costas não pedirem demissão antes de mim, acho que eu fico, respondi, tentando brincar. Ela riu. O Marcelo falou que você está indo bem, que é rápido, organizado. Eu sabia. Eu só estou fazendo o que eu sei fazer, falei, dando de ombros. Trabalhar. Ela ficou me observando por alguns segundos. E sua filha? Deu certo de deixar com alguém? Deu. Ficou com a avó. Suspirei. Mas foi um custo. Muito sermão junto. Família? Ela perguntou, fazendo uma careta de quem já conhecia. Família que gosta mais de opinião do que de abraço, respondi. Ela não insistiu, talvez por respeito ao meu limite. Mas antes de ir embora, disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Rodrigo, uma coisa eu te garanto: pai presente não se mede por horário, se mede por intenção e atitude. E isso você tem de sobra. Aquilo me deu um gás novo pro resto da noite. Quando o turno acabou, quase meia-noite, eu estava exausto, suado, com a camisa grudando nas costas. Mas tinha um cansaço diferente ali. Não era só peso, tinha um pouco de esperança misturada. Saí do mercado e fui direto para a casa da Dona Sônia. O bairro silencioso, poucas luzes acesas, cachorro latindo ao longe. Toquei a campainha já imaginando a bronca. Ela abriu a porta com a mesma expressão fechada de sempre. Achei que você fosse amanhecer no trabalho, ela disse, olhando para o relógio. Entra logo, a menina está dormindo. Entrei devagar, fui até o quarto onde a Ana dormia na cama arrumadinha. Fiquei olhando ela por alguns segundos, cabelo espalhado no travesseiro, abraçada ao ursinho velho que eu tinha comprado num brechó. Era por isso, sempre por isso. Quando voltei para a sala, Dona Sônia já estava sentada, com os óculos na ponta do nariz e uma pasta em cima da mesa. Aquilo me arrepiou. Senta aqui, Rodrigo. A gente precisa conversar. Eu sentei, com o coração acelerado. Ela abriu a pasta, tirou alguns papéis. Hoje, enquanto você estava construindo o futuro, eu fui me informar.
Falei com uma amiga que trabalha num escritório. Ela me explicou umas coisas sobre guarda, sobre bem-estar da criança. Ela me encarou direto. E pelo que eu ouvi, se eu quiser, eu consigo tirar a Ana de você. Naquele momento, o chão pareceu sair debaixo dos meus pés. Ela abriu a pasta, tirou alguns papéis. Hoje, enquanto você estava construindo o futuro, eu fui me informar. Falei com uma amiga que trabalha num escritório. Ela me explicou umas coisas sobre guarda, sobre bem-estar da criança. Ela me encarou direto. E pelo que eu ouvi, se eu quiser, eu consigo tirar a Ana de você. Naquele momento, o chão pareceu sair debaixo dos meus pés. Eu senti o corpo inteiro gelar. Parecia que eu tinha voltado pro caixa do mercado, só que agora a humilhação tinha trocado de roupa. Não era mais sobre pão barato. Era sobre a única coisa que eu tinha de verdade na vida, minha filha. Como assim? Tirar a Ana de mim? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu falha. Dona Sônia, eu nunca impedi a senhora de ver a neta. Eu nunca fiz nada contra vocês. Ela não piscou. Eu sei, mas às vezes não é o que você faz. É o que você deixa de fazer. Bateu com a ponta dos dedos nos papéis. Você vive trabalhando, vive cansado, vive pedindo favor para todo mundo. Criança precisa de rotina, de estabilidade, de casa organizada. Eu tenho isso, você não. Eu respirei fundo. Tentei achar as palavras no meio do medo. Eu tenho o mais importante, amor. Eu posso não ter dinheiro, posso não ter casa grande, mas a Ana tem pai, tem colo. Nunca faltou comida, nunca faltou banho, nunca faltou caderno. Ela deu um sorriso torto. Amor não paga terapia depois, Rodrigo. Você acha que é normal uma criança viver rodando de ônibus, dormir em casa pequena, ver o pai chegar moído todo dia? Ela merece mais. E a senhora acha que é normal crescer ouvindo que o pai não presta? Devolvi, sentindo a raiva subir. Porque isso ela escuta aqui dentro. O silêncio ficou pesado. Ela tirou os óculos, esfregou o nariz, como se estivesse cansada de mim. Olha, eu não sou sua inimiga, ela começou, naquele tom de quem se coloca do lado certo da história. Mas eu sou avó. Se eu perceber que você está exagerando, que está colocando o trabalho na frente da menina, eu vou agir. Se precisar ir na justiça, eu vou. Não vou assistir de braços cruzados. Eu apoiei as mãos na mesa. Podia jurar que ela conseguia ouvir meu coração batendo. A senhora sabe o que isso significa para mim? Perguntei, baixinho. A senhora sabe o que é ameaçar tirar uma filha de um pai que ficou quando a mãe foi embora? Por um segundo, achei que ela ia amolecer. Mas passou rápido. A mãe dela foi embora porque não aguentava a vida que você dava, ela jogou, sem dó. E eu não quero que minha neta siga o mesmo caminho. Aquelas palavras cortaram mais que qualquer papel de processo. Eu levantei devagar. Eu vou levar a Ana para casa, falei, segurando a raiva com os dentes. A gente conversa outro dia, quando tiver menos ameaça e mais respeito. Ela cruzou os braços. A menina está dormindo. Se tirar ela da cama agora, ela vai acordar quebrada amanhã. Deixa ela aqui hoje. Amanhã cedo você vem buscar. Eu não sou um monstro. Aquilo foi uma faca de dois gumes. Porque, no fundo, ela estava certa. Arrancar a Ana da cama naquele horário seria mais egoísmo meu do que cuidado. E pai que ama aprende a engolir orgulho. Eu respirei fundo, senti o gosto amargo da impotência na boca. Tá bem, ela fica. Apontei para os papéis. Mas guarda isso aí, Dona Sônia. Não usa como ameaça. Porque, se um dia a senhora tentar tirar a Ana de mim, vai machucar ela mais do que a mim. Ela apenas deu de ombros. A gente vai ver. Saí da casa dela com o corpo cansado e a cabeça barulhenta. A rua estava silenciosa, mas dentro de mim parecia que um monte de gente gritava ao mesmo tempo: você não é suficiente, você não dá conta, você vai perder. Cheguei em casa, deixei a mochila num canto, sentei na beira da cama da Ana, vazia, e fiquei olhando pro lençol amarrotado dela. Era estranho ver o travesseiro sem o peso da cabeça dela. Aquele silêncio me incomodou mais que qualquer grito. Eu nunca imaginei que ser pai solteiro fosse também ter que provar, o tempo todo, que eu mereço ser pai. Naquela noite eu não dormi direito. Deitei, levantei, sentei na cozinha, olhei pro nada. Peguei o pacote de pão barato, abri, comi uma fatia pura, sem nada. Tinha gosto de papelão mesmo, mas eu engoli. Engoli o pão, o orgulho, o medo, tudo junto.
No outro dia cedo, antes do sol esquentar, eu já estava na porta da dona Sônia. Toquei a campainha quase como se estivesse pedindo perdão. Ela abriu com a cara amassada de sono. Já chegou? Resmungou. Entra logo. Ana veio correndo do quarto, com o cabelo todo bagunçado. Papai, ela pulou no meu colo. Eu sonhei que você estava num lugar cheio de comida. Tinha bolo, pão, biscoito. Eu ri por fora, mas por dentro lembrei do mercado. Quem sabe um dia o sonho vira verdade, né? Respondi. Enquanto eu arrumava a roupa dela, ouvi Dona Sônia cochichando na cozinha, no telefone. Ele veio buscar cedo. Aquele papo de trabalho novo. Eu vou ficar de olho. Se ele vacilar, eu entro com o processo. Eu fingi que não ouvi, porque se eu absorvesse tudo aquilo, eu não levantava mais. No caminho para casa, com a Ana de mãos dadas comigo, passando pela rua ainda vazia, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia esperar ela entrar com processo para correr atrás dos meus direitos. Se alguém ia se informar, dessa vez, ia ser eu. Mais tarde, depois de deixar a Ana na escola e enfrentar mais um dia no meu emprego antigo, fui direto para o mercado, antes da hora marcada, para falar com a Isabela. Ela estava na área administrativa, mas desceu para o salão quando soube que eu tinha chegado. Me recebeu numa mesinha perto da lanchonete, mais uma vez. E aí, Rodrigo? Ela perguntou. Sobreviveu a primeira noite? Sobreviver eu sobrevivi, falei, tentando sorrir. O problema foi depois. Ela franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Eu não sou de ficar despejando meus problemas, mas alguma coisa naquela mulher me dava liberdade. Talvez porque ela tinha me visto no meu pior, e, ainda assim, não desviou o olhar. A avó da minha filha comecei. Ela disse que falou com uma amiga advogada, que, se quiser, consegue tirar a guarda da Ana de mim, só porque eu estou trabalhando demais, porque eu não tenho estrutura. Isabela ficou alguns segundos em silêncio. Não era um silêncio de quem não sabe o que dizer. Era de quem não quer falar qualquer coisa. Você mal ganha para sobreviver. Aí quando aparece a chance de ganhar um pouco mais, usam isso contra você. Ela disse, balançando a cabeça. É cruel. Eu senti os olhos arderem. Eu estou com medo, Isabela. Medo de perder a única coisa boa que eu tenho. Eu posso perder o emprego, a casa, tudo. Mas perder a Ana. Minha voz falhou. Eu engoli seco. Eu não sei nem por onde começar se isso acontecer. Ela apoiou as mãos, cruzadas, na mesa. Rodrigo, eu vou te falar como filha de um homem que também foi subestimado a vida inteira. Ninguém tira de um pai presente o direito de ser pai assim, fácil. Mas você precisa se proteger. Não adianta só sentir. Tem que registrar, organizar, se informar. Eu não tenho dinheiro para advogado, respondi, direto. Mal dou conta de pagar aluguel e comida. Quem falou em advogado pago? Ela retrucou. Tem defensoria pública, tem orientação gratuita. Ela pegou um papel e começou a anotar. Meu pai também quase perdeu a guarda de mim quando eu era pequena. A família da minha mãe achava que ele não ia dar conta. Ele não tinha dinheiro para advogado. Se não fosse uma defensora boa que pegou o caso, eu talvez tivesse crescido longe dele. Eu a encarei, surpreso. E hoje você é dona disso tudo aqui, defendendo o pai sozinho no caixa do mercado, eu comentei. Ela sorriu de canto. A vida dá voltas estranhas, Rodrigo. Rasgou o papel e me entregou. Vai nesse endereço aqui, pergunta sobre orientação de família, guarda, essas coisas. Leva tudo que você tiver, comprovante de escola, de vacina, foto, tudo que mostre que Ana vive com você de verdade. Peguei o papel como se fosse um pedaço de salva-vidas. Obrigado. Eu não sei como agradecer. Agradece sendo o pai que você já é, ela respondeu. E, se alguém disser que você não é suficiente, você lembra disso aqui. Disso aqui o quê? Perguntei. Ela apontou para minha mão, onde eu segurava o papel amassado com força demais. Pai que corre atrás de informação para proteger o filho. Já está quilômetros na frente de muito pai de final de semana por aí. Eu ri, mas veio um choro junto. As lágrimas finalmente caíram. Eu tentei disfarçar, virei o rosto, enxuguei com as costas da mão. Desculpa, eu não costumo chorar na frente dos outros. Aqui você não é outros. Aqui você é pai. E pai também chora, ela disse, simples assim. Naquela tarde, entre uma prateleira e outra, entre um caixa e outro, eu fui sentindo medo e coragem caminhando lado a lado.
medo de perder, coragem de lutar. Eu só não sabia que, antes mesmo de eu conseguir chegar nesse lugar da orientação jurídica, a bomba ia estourar em casa. E não ia começar com o oficial de justiça, nem com papel timbrado. Ia começar com a Ana, sentada na beira da cama, me olhando com os olhos cheios de água, dizendo uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Uma frase que eu nunca esperei ouvir da boca da minha própria filha. Eu só não sabia que, antes mesmo de eu conseguir chegar nesse lugar da orientação jurídica, a bomba ia estourar em casa. E não ia começar com o oficial de justiça, nem com papel timbrado. Ia começar com a Ana, sentada na beira da cama, me olhando com os olhos cheios de água, dizendo uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Uma frase que eu nunca esperei ouvir da boca da minha própria filha. Era uma noite de sexta-feira. Eu tinha feito o segundo dia de teste no mercado. Cheguei em casa quase meia-noite de novo. Cansado, mas com aquela sensação de que, se continuasse assim, talvez me efetivassem. A Ana estava acordada ainda, enrolada no cobertor, sentada na cama. A transmissão vertical desligada, luz baixa, diferente de outras noites, em que ela dormia antes de eu chegar. Ei, mocinha, ainda acordada? Perguntei, deixando a mochila num canto. Você devia estar sonhando com biscoito recheado. Ela não riu, só me olhou. Aquele olhar, pesado demais para a idade dela. Eu tava te esperando, respondeu. A vovó falou uma coisa hoje. E eu não consegui dormir. Meu coração apertou na hora. O que a vovó falou, filha? Ela respirou fundo, como se estivesse ensaiando. Ela disse, a voz falhou. Ela disse que você é bom, mas é atrapalhado. Que você me ama, mas não sabe cuidar direito. Que eu merecia morar numa casa melhor. Com mais quarto, mais comida, mais coisa. As lágrimas foram caindo. E que, se eu quiser, eu posso morar com ela. E te ver só às vezes. Eu senti como se alguém tivesse dado um soco no meu peito por dentro. Quis na hora mandar a dona Sônia pro inferno, mas engoli. Porque ali, na minha frente, não era sobre a sogra. Era sobre a minha filha, confusa, dividida. E, o que você respondeu para a vovó? Perguntei, com medo da resposta. Ela abaixou os olhos. Eu não respondi nada. Mas eu fiquei pensando. Ela me encarou de novo. Pai, é verdade que você não sabe cuidar de mim? Ali eu quebrei. Sentei do lado dela na cama, puxei ela pro meu colo, mesmo ela já estando grandinha. Ana, olha para mim, falei, segurando o rosto dela com cuidado. Eu aprendi a trocar sua fralda sem saber direito o que estava fazendo. Aprendi a fazer mingau, arroz, trança torta, tarefa de matemática, tudo na raça. Eu erro, sim, muito, mas se tem uma coisa que o papai sabe fazer nesse mundo, é cuidar de você, do meu jeito, com o que eu tenho. Mas com todo o amor que existe em mim. Ela soluçou. Mas lá na vovó tem mais coisa. Tem sofá melhor, transmissão vertical maior, comida diferente. Tem, eu concordei. Lá tem tudo isso. E é bom. E ela é sua avó, te ama do jeito dela. Não é errado você gostar de lá. Engoli seco. O errado é alguém usar isso para te fazer achar que sua casa não presta. Ou que seu pai é menos pai porque tem menos dinheiro. Ela esfregou os olhos com as costas da mão. A vovó falou que, se eu morar com ela, eu posso estudar em escola melhor. Que você não consegue pagar. Essa doeu, porque, lá no fundo, uma parte de mim concordava. Eu queria, sim, uma escola melhor para ela. Eu só não tinha como. Filha, talvez um dia eu consiga te colocar numa escola melhor. Talvez eu consiga comprar um sofá grande, uma transmissão vertical enorme, um quarto só seu. Eu estou tentando. É por isso que eu estou trabalhando à noite. Senti a voz embargar. Mas nada disso adianta se for para te perder. Eu prefiro 1000 vezes continuar com nossa casa simples, e você aqui comigo, do que ter tudo isso, e ficar te vendo só de 15 em 15 dias. Ela me abraçou forte. Eu senti o choro quente no meu pescoço. Eu não quero morar longe de você, pai. Eu só fiquei com medo de você me esquecer se trabalhar muito. Aquilo me atravessou de novo. Esquecer você? Eu ri, chorando junto. Ana, escuta o que eu vou te dizer. Ser pai solteiro é amar no escuro e confiar na luz. Eu saio de casa de madrugada, volto tarde, mas o tempo todo eu estou pensando em você. Nenhum relógio do mundo marca a distância que eu tenho de você. Sabe por quê? Porque ela é zero. Aqui coloquei a mão no peito, você mora o tempo todo.
Ela respirou fundo, como se aquelas palavras fossem um cobertor. Então por que a vovó falou que um dia um juiz pode decidir que eu vou morar com ela? Insistiu. Eu fechei os olhos por um segundo. Dona Sônia tinha ido longe demais. Mexer comigo era uma coisa. Enfiar medo de juiz na cabeça de uma criança de 7 anos era covardia. Porque, às vezes, os adultos usam palavras grandes para deixar os outros com medo. Respondi, escolhendo cada sílaba. Juiz existe para proteger criança, não para tirar ela de quem ama. E eu não estou fazendo nada de errado. Tô trabalhando, cuidando, lutando. Se um dia alguém falar em juiz de novo, a gente vai juntos. Eu, você, e tudo que a gente vive aqui dentro dessa casa. Não é qualquer papel que apaga isso, está? Ela assentiu devagar, encostando a cabeça no meu peito. Ficamos ali um tempo, em silêncio, ouvindo só a respiração um do outro. Naquela hora, algo dentro de mim mudou. Não era só medo mais. Era uma raiva boa, daquelas que empurram a gente para frente. Eu não ia ficar esperando o mundo decidir por mim quem eu era como pai. Eu ia atrás. No dia seguinte, usei o horário do almoço, em vez de comer direito, para ir até o endereço que a Isabela tinha escrito no papel. Era um prédio simples, com uma plaquinha, Defensoria Pública Atendimento à Família. Entrei com o coração na mão. Havia gente de todo tipo na sala de espera. Mãe chorando, casal brigando baixo, senhor com envelope de exame na mão. Todos ali carregando alguma história que tinha estourado em casa. Quando chegou minha vez, uma defensora me atendeu. Mulher de cabelo preso, olhar atencioso, jeito objetivo. Eu contei tudo. Do abandono da mãe da Ana, da guarda informal, dos anos só eu e ela, das ameaças veladas, e agora escancaradas da dona Sônia. Contei da humilhação no mercado, do novo trabalho, do medo de alguém usar justamente meu esforço contra mim. Ela ouviu sem interromper. Só anotava. Quando terminei, ela cruzou as mãos sobre a mesa. Rodrigo, deixa eu te explicar uma coisa. Começou. Guarda de criança não é prêmio que se dá para quem tem mais dinheiro. Não é quem mora melhor ganha. A justiça olha outra coisa. Vínculo, cuidado, presença, rotina. Quem leva na escola, quem leva no médico, quem conhece a professora, quem sabe o nome da melhor amiga. E, pelo que você está me dizendo, esse alguém é você. Eu senti os ombros relaxarem um pouco. Mas e se ela disser que eu trabalho demais, que a menina fica jogada? Perguntei. Aí a gente mostra que não fica. Ela respondeu, que você deixa com a avó em dias específicos, que seu objetivo é justamente dar mais estabilidade. E mais, se sua sogra continuar ameaçando com o juiz, é você que vai vir aqui primeiro. A gente pode entrar com um pedido de guarda formal, regulamentar tudo direitinho. Assim ninguém usa essa sombra como arma contra você. Eu pisquei, confuso. Então, eu que posso ir atrás disso? Não preciso esperar ela? Pode ir, na minha opinião, deve. Ela afirmou. Quem tem medo de juiz normalmente é quem está fazendo coisa errada. Você está só tentando fazer o melhor. Vai dar trabalho, vai ter audiência, talvez saia cansado de lá, mas pelo menos não fica na mão de ameaça de corredor. Saí de lá com uma pasta na mão, e um mundo diferente na cabeça. Pela primeira vez, eu sentia que tinha algum tipo de proteção. Não era só fé em Deus e ver no que dá. Era papel, era lei, era direito. Naquela noite, no turno do mercado, enquanto eu organizava pacotes de pão na prateleira, olhei para o pão barato e para o pão caro. Peguei um do mais simples, fiquei virando na mão. Engraçado, alguns dias antes, aquele pacote tinha sido motivo de humilhação. Agora, ele era um lembrete de que a minha história não precisava acabar ali. Isabela apareceu atrás de mim e perguntou, rindo, vai declarar seu amor pro pão de novo? Eu ri. Não, tô só lembrando que, naquele dia, se você não tivesse dito, não toquem nele, eu talvez tivesse desistido de muita coisa. Ela me olhou sério. Não fui eu que mudei seu rumo, Rodrigo. Foi você que continuou andando, mesmo com todo mundo apontando o dedo. Eu respirei fundo. Mesmo assim, obrigado. Olhei para a prateleira carregada. Você acha que eu tenho chance de ficar aqui fixo? Ela sorriu. Eu não costumo prometer nada que não posso cumprir. Mas, se depender de mim, não vão tocar em você aqui dentro. Nem com as palavras, nem com o contrato. Naquela noite, eu voltei para casa com as pernas doendo, as mãos cheias de poeira de caixa, e o coração um pouco mais em paz. Eu tinha medo? Tinha.
Mas, pela primeira vez na vida, eu não estava só reagindo. Eu estava me preparando. Eu só não imaginava que, antes mesmo de o processo de guarda começar, a dona Sônia ia aparecer na porta do mercado, na frente de todo mundo, para me expor de um jeito que eu nunca esquecerei. E que, naquele mesmo lugar onde já tinham me humilhado pelo pão barato, eu seria colocado contra a parede como pai. Mas também ali, naquele corredor de prateleiras, eu ouviria, de novo, a mesma voz: não toquem nele. Só que, dessa vez, ela ia dizer muito mais do que isso. Eu só não imaginava que, antes mesmo de o processo de guarda começar, a dona Sônia ia aparecer na porta do mercado, na frente de todo mundo, para me expor de um jeito que eu nunca esquecerei. E que, naquele mesmo lugar onde já tinham me humilhado pelo pão barato, eu seria colocado contra a parede como pai. Mas também ali, naquele corredor de prateleiras, eu ouviria, de novo, a mesma voz: não toquem nele. Só que, dessa vez, ela ia dizer muito mais do que isso. Era um sábado de movimento forte. Carrinho batendo um no outro, criança chorando, som de promoções no alto-falante. Eu tava no corredor dos pães, justamente ele, organizando os pacotes na prateleira. Engraçado como a vida tem dessas ironias. O lugar onde eu tinha sido humilhado, virou o lugar onde eu mais trabalhava. Eu tava tão concentrado alinhando os preços que quase não ouvi, de longe, a voz conhecida: olha ali, Ana. Seu pai, todo suado, coitado, arrepiou na hora. Virei devagar e vi dona Sônia, com a bolsa pendurada no braço, e a Ana de mãos dadas com ela, de uniforme da escola ainda, as duas paradas bem na ponta do corredor, me encarando. Ana abriu um sorriso na hora que me viu. Pai! Ela largou a mão da avó e veio correndo na minha direção. Eu a segurei no colo, ignorando o fato de estar com cheiro de estoque e farinha. Ei, princesa, o que você está fazendo aqui? Perguntei, surpreso. A vovó quis vir comprar umas coisas. Disse que era bom eu ver onde você se mata, ela respondeu, repetindo as aspas com os dedinhos. Olhei por cima do ombro dela e vi dona Sônia se aproximando, devagar, já com aquela expressão de quem está pronta para brigar. Rodrigo, a gente precisa conversar, ela começou, sem nem dizer boa tarde. E já que você só vive enfiado aqui, vai ser aqui mesmo. Eu respirei fundo. Cliente passando do lado, carrinho raspando, gente olhando de rabo de olho. Tudo o que eu menos queria era cena. Mas parece que algumas pessoas nasceram para palco. Dona Sônia, aqui é meu trabalho. Não é lugar para. Lugar para quê? Ela cortou. Para você fingir que é bom pai, enquanto se esfola de trabalhar e deixa a menina jogada? Algumas cabeças se viraram. A vergonha veio quente, subindo pelo pescoço. Eu não deixo ela jogada, respondi, ainda calmo. Ela fica com a senhora, com a avó, que eu achava que era família, não ameaça. Ela soltou uma risadinha seca. Família não é desculpa para a irresponsabilidade, Rodrigo. Virou-se para uma senhora que passava com o carrinho, como se precisasse de plateia. Fala para ele, minha senhora. Pai que mal para em casa, que põe criança para dormir tarde, que leva para cima e para baixo em ônibus lotado. Isso é cuidar? A mulher se assustou, murmurou não sei, minha senhora, e saiu rápido, empurrando o carrinho. Eu senti a Ana se encolher no meu colo. Vovó, para. Ela pediu, baixinho. Não, Ana, a vovó não vai parar, dona Sônia continuou, agora mais alta. Eu fiquei calada tempo demais. Fui na escola, falei com a coordenadora, expliquei a situação. Ela mesma disse que criança precisa de referência, de rotina. Não pode ter pai que chega cada dia num horário e acha que está tudo bem. Quando ela falou na escola, meu estômago embrulhou. Você foi na escola falar de mim, sem falar comigo antes? Perguntei, sentindo a indignação crescer. Fui. E vou mais longe, se precisar. Já estou vendo meus direitos com a advogada. Se eu entrar com o pedido de guarda, Rodrigo, você não segura. Eu tenho casa melhor, tenho tempo, tenho estrutura. Você tem o quê? Caixa para carregar e olheira. As pessoas começaram a parar no corredor. Eu via gente fingindo olhar etiqueta, mas claramente ouvindo tudo. Era um tipo de humilhação diferente da do pão, mas doía igual, talvez até mais. Eu coloquei a Ana no chão devagar. Vai ali perto da gondola de biscoito, e espera um pouquinho, filha, pedi, tentando poupá-la. O papai já vai. Eu não quero ir, pai. Eu estou com medo.
Ela sussurrou, agarrada na barra da minha camisa. Antes que eu pudesse responder, Dona Sônia completou: medo você tem é de ficar sem pai, né, minha neta? Por isso que a vovó está tentando te proteger. Aquilo passou do limite, e não foi só para mim. Com licença, ouvi uma voz atrás da Dona Sônia. Era Isabela. Sem salto, sem pose de dona. Jeans, camiseta simples com o logo do mercado, crachá no peito. Mas o jeito que ela ocupava o espaço era diferente. Ela não levantou a voz, mas o corredor inteiro pareceu prestar atenção. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando primeiro para mim, depois para Ana, por último para Dona Sônia. E você é quem? Minha filha? Dona Sônia retrucou, na defensiva. Ela é minha chefe, eu respondi, antes que Isabela precisasse se explicar. A dona do mercado. Dona Sônia deu uma risadinha descrente. Está, a dona. E eu sou a rainha da Inglaterra. Ergueu o queixo. Então, já que você é chefe, devia saber que seu funcionário aqui está se matando de trabalhar, e esquecendo que tem filha. Isabela respirou fundo. Eu conhecia aquele suspiro. Era o mesmo que antecedeu o não toquem nele da primeira vez. Eu sei exatamente como o Rodrigo trabalha, ela respondeu. Eu também sei a hora que ele chega, a hora que ele sai, e a forma como ele fala da filha em cada intervalo, em cada pausa. Se tem alguém aqui que não esquece que tem filha, é ele. A voz dela não tremia. Dona Sônia cruzou os braços. É muito bonito defender funcionário, mas quando a bomba estourar, quem vai segurar a menina chorando de saudade não vai ser você, vai ser eu. Isabela deu um passo para frente. A bomba já está estourando, Dona Sônia, ela completou, seca. A senhora tem todo o direito de se preocupar com a neta, Isabela continuou, mas não tem direito de humilhar o pai dela no local de trabalho, nem de colocar medo na menina falando de juiz, de guarda, dessas coisas grandes, que nem cabem na cabeça de uma criança de 7 anos. Ana, que até então estava calada, apertou minha mão com força. Eu senti o corpo dela tremendo. Eu não estou humilhando ninguém, Dona Sônia rebateu. Só estou dizendo a verdade. Ele não dá conta. Vive cansado, vive correndo atrás de dinheiro, vive pedindo favor. Pai de verdade é quem pode mais, quem oferece mais. Isabela franziu a testa. Posso te contar uma coisa? Ela disse, olhando direto para Dona Sônia. Eu cresci com um pai que te lembra muito o Rodrigo. Chegava tarde, saía cedo, comia resto de comida fria na cozinha para eu comer quente na mesa. Não tinha tempo de ir em todas as reuniões da escola, mas sempre dava um jeito de saber minhas notas. Tinha olheira, tinha dívidas, tinha medo, mas nunca teve dúvida do amor que ele tinha por mim. Ela fez uma pausa. A família da minha mãe dizia a mesma coisa que a senhora, que ele não tinha estrutura, que não tinha casa boa, que eu devia morar com eles. Sabe o que a justiça decidiu? Que o melhor lugar para mim era com quem já estava fazendo por mim, e não com quem falava bonito. Os olhos de Dona Sônia vacilaram por um segundo. E agora a senhora é o quê? Ela perguntou, meio sem graça. Isabela apontou com o olhar para o letreiro lá na frente, numa coluna, onde estava o sobrenome da família. Agora eu sou herdeira do mercado onde o seu genro trabalha, a filha daquele homem sem estrutura. O silêncio que se fez não foi de constrangimento vazio, foi de ficha caindo. A diferença, Dona Sônia Isabela continuou, é que uma parte da família da minha mãe nunca se arrependeu do que falou do meu pai. Já a senhora ainda tem tempo de não cometer o mesmo erro com o pai da sua neta. Eu sentei o impacto daquelas palavras, junto com todo mundo ao redor. Algumas pessoas fingiam olhar os produtos, mas eu via no rosto delas que estavam acompanhando tudo. Dona Sônia abriu a boca, fechou, coçou a bolsa, como se procurasse ali uma saída. Eu só quero o melhor para minha neta, murmurou, com menos certeza. Isabela assentiu. Eu acredito. Mas melhor não é só sofá novo e escola cara. Melhor é ela ver o pai sendo respeitado. É ela entender que homem que trabalha e cuida não é motivo de vergonha, é de orgulho. Ela então se abaixou até ficar na altura da Ana. Ana, olha para mim, pediu, com a voz suave. Você confia no seu pai? Ana olhou para mim, depois para ela. Limpou o nariz na manga, ainda chorando um pouco. Confio. Ele cuida bem de você? Isabela insistiu. Cuida. Ele erra umas coisas, mas ele tenta. Ele faz trança ruim, mas faz, ela respondeu, arrancando umas risadas tímidas ao redor.
Eu sorri por dentro, mesmo com um nó na garganta. Isabela sorriu também. Então deixa eu te falar uma coisa que ninguém te falou ainda. Você pode ter orgulho do seu pai. Tem muita criança por aí que daria tudo para ter um pai que corre atrás, como ele corre de você. Ana me olhou de um jeito diferente, como se alguém tivesse acendido uma luz nova sobre mim. Ela soltou minha mão, deu 2 passos para frente, ficou entre mim e a avó. E aí aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Ela virou para Dona Sônia, com os olhos ainda marejados, mas a voz firme, e disse: Vovó, não fala mais assim do meu pai, não toca nele, nem com a boca. Foi a primeira vez que eu ouvi aquele "não toquem nele" saindo da boca da minha filha. Naquela hora, eu desabei por dentro. Dona Sônia arregalou os olhos. Aquela frase bateu nela como uma bofetada que não veio da minha mão, nem da Isabela. Veio da neta. E, ali, por mais dura que ela fosse, alguma coisa mexeu. Ela respirou fundo, ajeitou a alça da bolsa. Tá bom, murmurou. Eu exagerei. Não precisava ser aqui. Nem desse jeito. Isso, vindo dela, era quase um pedido de desculpa. Isabela se levantou. Dona Sônia, se a senhora ainda quiser falar de guarda, de justiça, que seja num lugar próprio, com advogado, defensor, juiz. Eu, pessoalmente, estou disposta a vir como testemunha a favor do Rodrigo. Posso contar o funcionário que ele é, e o pai que ele é, pelo que vejo daqui. Dona Sônia me olhou, desconcertada. Testemunha? Você nem conhece ele direito. Às vezes 2 semanas de convivência verdadeira dizem mais do que anos de julgamento de longe. Ela respondeu. A sogra apertou os lábios. A gente conversa depois, Rodrigo. Em casa. Olhou para Ana. Vem, minha filha, vamos terminar as compras. Ana balançou a cabeça. Eu quero ficar um pouquinho com o meu pai. Depois eu vou. Ela cedeu. Virou as costas e foi, empurrando o carrinho, mais quieta do que quando chegou. Ficamos só eu, Ana e Isabela no corredor dos pães. Eu não sabia se ria, se chorava, se agradecia. Eu não tenho como te agradecer por isso, falei, olhando para Isabela. Tem sim, ela respondeu. Continua fazendo o que você já está fazendo. E faz uma coisa a mais, não deixa o medo te empurrar para trás. Vai atrás da guarda formal. Se organiza. O resto, a gente segura aqui. Olhei para Ana. Filho, o que você está sentindo? Perguntei. Ela deu de ombros. Tô com vergonha. Tô com raiva. Mas, ao mesmo tempo, estou feliz. Porque hoje você não ficou quieto. E a moça aí falou bonito por você. Essa moça chama Isabela, eu expliquei, rindo. E sem ela eu tinha caído faz tempo. Isabela sorriu, meio sem graça. Naquele dia, enquanto eu voltava pro estoque com o crachá pesado no peito e o coração mais leve, eu entendi uma coisa: ser pai solteiro é viver em julgamento aberto. Mas também é, às vezes, encontrar quem se coloca na frente do tribunal por você. Eu decidi, ali, que não ia mais deixar tudo nas entrelinhas. Eu marcaria a data na defensoria, juntaria os papéis, enfrentaria a sala de audiência. Eu só não sabia que, quando esse dia chegasse, quem ia decidir tudo não seria a Dona Sônia, nem eu, nem a advogada, nem a juíza. Seria a Ana, com uma frase simples, mas tão poderosa quanto aquele "não toquem nele". Eu decidi, ali, que não ia mais deixar tudo nas entrelinhas. Eu marcaria a data na defensoria, juntaria os papéis, enfrentaria a sala de audiência. Eu só não sabia que, quando esse dia chegasse, quem ia decidir tudo não seria a Dona Sônia, nem eu, nem a advogada, nem a juíza. Seria a Ana, com uma frase simples, mas tão poderosa quanto aquele "não toquem nele". A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã. Eu nem precisei que a Dona Sônia entrasse com processo. Fui eu que pedi para regularizar a guarda, como a defensora tinha orientado. Só de fazer esse pedido, eu já senti que tinha saído do papel de quem só apanha para quem também aprende a se defender. Na semana da audiência, eu quase não dormi. Trabalhava no emprego antigo, fazia turno no mercado à noite, pegava Ana na escola, esquentava comida. E, entre uma coisa e outra, separava papel, carteira de vacinação, declaração da escola, comprovante de residência, foto de festa junina, boletim com bilhete da professora elogiando a presença. Cada documento era como uma prova silenciosa de que, sim, eu estava ali o tempo todo. Isabela percebeu meu cansaço. Você quer folgar no dia da audiência? Ela perguntou.
Eu cubro aqui, vai tranquilo. Eu até queria, mas não posso perder o outro emprego ainda. Respondi, fazendo conta mental. Ela pensou um pouco. Rodrigo, te adianto uma coisa, depois de tudo que eu vi, a chance de você ficar fixo aqui é grande. Muito grande. Não segura demais o que já te machuca. Eu fiquei em silêncio. Tinha medo de soltar uma corda antes de segurar firme a outra. Mas aquelas palavras ficaram ecoando. No dia da audiência, acordei antes do despertador. Vesti minha melhor camisa que ainda assim tinha um desbotado visível, calça jeans sem furo, tênis limpo. Arrumei o cabelo da Ana com todo o cuidado do mundo, prendi num rabo de cavalo e coloquei aquele laço que ela gostava. A gente vai onde, pai? Ela perguntou, curiosa, sentada à mesa comendo pão de forma, dessa vez de uma marca melhor. Isabela tinha arrumado um desconto para funcionários. A gente vai conversar com uma juíza, respondi, simples. Lembra que a vovó falou de juiz? Então, só que hoje vamos nós dois, para explicar como é a nossa vida de verdade. Ela franziu a testa. E se ela mandar eu morar com a vovó? O medo dela era o mesmo que o meu, só que em tamanho menor. A juíza não manda sozinha. Ela escuta. Escuta a mim, escuta a vovó, escuta você, e decide o que é melhor para você. E eu confio numa coisa, ninguém conhece melhor o nosso amor do que a gente. Toquei o peito dela. E Deus, né? Ela respirou fundo. Se eu falar a verdade, já ajuda? A verdade é tudo, filha, respondi. Chegando no fórum, aquele prédio grande, frio, cheio de gente séria, eu me senti pequeno, não por ser menos, mas por estar num lugar em que, normalmente, quem faz barulho são os papéis, não os sentimentos. A defensora me encontrou no corredor, deu um sorriso rápido, explicou como ia funcionar. Dona Sônia chegou depois, arrumada, maquiada, com uma pasta ainda maior do que a da outra vez. Me cumprimentou com um bom dia seco. Eu não estou aqui contra você, Rodrigo, ela disse, como se precisasse justificar. Tô aqui pela Ana. Eu também respondi. A diferença é que eu estou aqui por ela todos os dias, não só hoje. Ela desviou o olhar. Entramos na sala. A juíza era uma mulher de meia idade, olhar firme, mas não duro. Tinha uma foto de duas crianças na mesa. Isso me deu um pouco de esperança. Quem é mãe sabe que teoria nenhuma dá conta de explicar filhos. Sentamos. Eu de um lado, Dona Sônia de outro. Ana no meio, meio perdida. A juíza começou. Bom dia. Nós estamos aqui para tratar da situação da Ana Clara, certo? Olhou nossos nomes nos papéis. Rodrigo é o pai, Sônia é a avó materna. A mãe. A mãe foi embora quando ela tinha 2 anos, doutora, respondi. Não mora mais aqui, nem tem contato. Ela assentiu, marcou algo. Rodrigo, você que procurou a defensoria pedindo regulamentação da guarda. Quer explicar por quê? Eu respirei fundo. Lembrei da humilhação no mercado, da frase do pão, das ameaças de guarda, do choro da Ana. Porque eu me cansei de viver com medo, doutora, comecei. Medo de alguém, a qualquer momento, dizer que vai tirar minha filha de mim só porque eu tenho menos dinheiro, menos horas livres, menos estrutura. Olhei rápido para Dona Sônia. Mas eu tenho mais presença. Desde que a mãe dela foi embora, sou eu que levo no médico, na escola, que vejo febre, que acordo de madrugada com pesadelo. Eu posso errar em muita coisa, mas não erro em estar. Ela me ouviu quieta. E a senhora, Dona Sônia? Perguntou. O que está pedindo exatamente? Eu não quero tirar ele da vida da Ana, doutora, respondeu, ajeitando a bolsa no colo. Só acho que ele não dá conta sozinho. Vive cansado, se matando de trabalhar, não tem rede de apoio. Eu tenho casa melhor, posso oferecer mais conforto, escola melhor. Se a guarda ficasse comigo, ele podia ver a menina sempre, claro, mas ela moraria num lugar mais estruturado. Lugar estruturado. Eu já odiava essa expressão. A juíza olhou para Ana. Ana, você sabe por que está aqui? Ela balançou a cabeça. Mais ou menos. A gente está decidindo como vai ser sua rotina. Com quem você vai morar, que casa vai ser sua casa principal. Mas ninguém aqui quer tirar ninguém da sua vida, está bom? Nem seu pai, nem sua avó. Ana encarou ela, séria. A vovó falou que eu posso morar com ela num quarto só meu, que vai ter mais brinquedo, e que o meu pai pode me visitar. Parou um pouco. O meu pai falou que, se eu morar com a vovó, ele vai chorar todo dia. Eu respirei fundo. Eu nunca tinha dito exatamente isso, mas ela tinha entendido.
A juíza sorriu de leve. E o que você quer? Do que você gosta na casa da vovó? E do que você gosta na casa do seu pai? Ana pensou. Na casa da vovó tem comida diferente, tem sofá grande, tem transmissão vertical enorme, contou, com sinceridade de criança. Ela me dá presente, às vezes. Mas lá ela fala mal do meu pai. Às vezes na frente de mim. Fala que ele é atrapalhado, que não sabe cuidar direito, que eu vou morar com ela quando ele cansar. O rosto de Dona Sônia mudou na hora. Ela não esperava ouvir aquilo. Eu falo da boca para fora, Ana, murmurou. A juíza levantou a mão, pedindo silêncio. E na casa do seu pai? Ela perguntou. Ana sorriu, daquele jeito torto, bonito. Lá é apertado, a transmissão vertical é pequena, às vezes o ventilador faz barulho, e o pão é meio ruim, ela disse, sem rodeios. Eu ri, envergonhado. Mas lá eu tenho certeza que ele vai estar. Mesmo quando chega tarde, ele vem no meu quarto, beija minha testa. Eu finjo que estou dormindo, mas eu sei. As palavras dela foram me desmontando por dentro. Eu gosto de ficar com a vovó, doutora, eu gosto mesmo. Mas eu não quero morar longe do meu pai. Ela respirou fundo, olhou para nós dois, e soltou a frase. Eu quero morar com ele. E visitar a vovó. Não quero que ninguém brigue por minha causa. Naquela hora, eu senti. Era como se Deus estivesse dizendo baixinho, pronto, agora é com ela. A juíza anotou mais alguma coisa. Olhou para mim, depois para Dona Sônia. Eu vou ser bem objetiva, começou. A lei, hoje, fala de guarda compartilhada, de convivência. Mas também fala de realidade. E a realidade aqui é que essa criança vive com o pai, tem vínculo forte com ele, se sente segura com ele. A avó é importante, sim. Mas eu não vejo motivo, em nada que foi apresentado, para tirar a guarda do pai. Meu coração quase saiu pela boca. O que eu posso fazer, ela continuou, é formalizar o que já acontece na prática. A guarda fica com o Rodrigo. A avó terá direito de convivência frequente, fins de semana combinados, férias, o que for melhor para Ana. Mas nada de alimentar medo nessa criança, falando de juiz, de tirar de um e dar para o outro, entendido? Ela olhou firme para Dona Sônia. Minha ex-sogra, pela primeira vez, não teve resposta na ponta da língua. Apenas assentiu, com os olhos marejados. Eu não queria o mal dela, doutora. Eu só achei que sabia o que era melhor, murmurou. O melhor, a juíza respondeu, seria a senhora usar esse amor para somar com o esforço do pai, não para competir com ele. Saí daquela sala com os papéis na mão e as pernas bambas. Não era vitória contra ninguém. Era reconhecimento, por escrito, de algo que eu já sentia no peito. Eu era pai de verdade. Não de enfeite. Não de fim de semana. Pai inteiro. Na calçada do fórum, Ana segurou minha mão. Então, eu vou continuar morando com você? Perguntou. Eu ajoelhei na altura dela. Vai. Com papel assinado e tudo. Mas vai continuar vendo a vovó também, porque ela te ama, mesmo errando no jeito de falar. Ana sorriu. Ainda bem. Eu não queria escolher. Eu só queria que parassem de falar mal de você. Eu a abracei. Hoje não foi você que escolheu, filha. Foi você que lembrou a todo mundo qual é a verdade. Os meses passaram. Fui efetivado no mercado. Assinei carteira, ganhei vale alimentação, vale transporte. Um dia, Marcelo me chamou na sala e, com mau jeito de sempre, disse: a dona Isabela pediu para te oferecer a vaga de líder de setor. É mais responsabilidade, mas também é mais salário. Dá para respirar um pouco. Eu segurei o sorriso. Naquela noite, quando cheguei em casa com uma sacola mais cheia do que o normal, Ana arregalou os olhos. Pai, tem queijo, tem iogurte, tem pão caro? Ela pegou o pacote, chocada. Eu ri. Hoje o pai conseguiu trazer o pão caro. Mas vou te contar um segredo. O gosto dele não é tão diferente assim. O que muda é saber que a gente não precisa mais se envergonhar por não conseguir, e nem se achar melhor por conseguir. Sentamos à mesa, os dois, comendo aquele pão que um dia tinha sido símbolo de julgamento. Agora ele era só pão. Um tempo depois, Dona Sônia apareceu em casa num domingo, com um bolo na mão. Vim ver minha neta, disse, mais mansa. E queria conversar com você também, Rodrigo. Eu deixei ela entrar. Ana veio correndo, abraçou a avó. Fiquei na cozinha arrumando o prato, tentando não ficar na defensiva. Eu fui dura demais com você, ela começou, sem rodeios. Naquele dia no mercado, e em outros.
Eu carregava muita coisa da história da minha filha, do jeito que ela foi embora, da raiva que eu tinha de ver você sobrando com a responsabilidade. Achei que, se eu te apertasse, você ia desistir. E aí eu pegava a Ana para mim. Ela respirou fundo. Mas eu vi que é justamente porque você não desiste que ela está de pé. E ouvi coisas naquele fórum, naquele corredor de pão, que me fizeram ver que eu estava errada. Eu não respondi na hora. Eu precisava ouvir até o fim. Eu não vou te prometer que nunca mais vou falar besteira. Velho tem mania difícil de largar, ela disse, meio rindo. Mas eu prometo uma coisa, não vou mais usar juiz, nem guarda, nem casa melhor como arma. Se for para falar alguma coisa na frente da Ana, vai ser para dizer que o pai dela é um homem que luta por ela. Eu engoli seco. Ouvir isso da senhora. É estranho, mas é bom, respondi. Naquele dia, pela primeira vez, nós três comemos bolo na mesma sala sem parecer guerra. Não viramos família perfeita. Ainda tinha alfinetada, diferença, opinião demais. Mas agora tinha uma linha que ninguém mais podia cruzar, a do respeito ao pai que eu era. E a Isabela? Ela continuou sendo minha chefe e minha amiga. A gente conversava nos intervalos, trocava história de pai e filha que fomos. Às vezes eu flagrava um olhar diferente. Às vezes, talvez, ela também visse algo em mim. Eu não sei dizer o que o futuro reserva para nós dois. Não vou romantizar. Às vezes, o que a vida consegue entregar é exatamente isso: duas pessoas marcadas por histórias parecidas, se apoiando sem rótulo. E está tudo bem. Um dia, enquanto eu organizava o corredor dos pães pela milésima vez, ela passou devagar, pegou um pacote do pão mais barato, levantou como quem ergue um troféu e falou: "Lembra do dia que tudo começou?" Eu sorri. Lembro do dia em que me humilharam por comprar esse pão, mas lembro mais ainda do dia em que você disse: "Não toquem nele." Ela balançou a cabeça. Hoje não é mais o mundo que não pode tocar em você, Rodrigo. É você que aprendeu a não se deixar quebrar pelas palavras. Naquele dia, algo dentro de mim, de novo, mudou. Eu nunca imaginei que um pai passaria por isso. Ser julgado no caixa do mercado, ameaçado dentro da própria família, medido por marca de pão e tamanho de casa. Mas também nunca imaginei que seria defendido por uma herdeira que um dia foi criança de pão barato. E pela própria filha, levantando a voz por mim. Ser pai solteiro é amar no escuro e confiar na luz. A humilhação no mercado não foi o fim. Foi o começo de uma história em que eu descobri que não basta ser pai. É preciso, todos os dias, lutar pelo direito de continuar sendo. E hoje, quando eu vejo a Ana correndo pela casa simples, rindo, fazendo bagunça, chamando a avó para brincar, eu sei, a maior vitória não foi ter ganhado uma audiência. Foi ter ganhado o respeito da minha filha, o reconhecimento da justiça e, de alguma forma, um lugar no mundo que sempre tentou dizer que eu era menos. Se você está gostando dessas histórias, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários o que essa história significou para você.